A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Querido, para você que vai ter acesso a esse vídeo, te convido para uma reflexão por meio da palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, palavra que liberta, palavra viva, palavra do Deus Todo-Poderoso. E quero te convidar para fazermos menção através do capítulo 20 dos Provérbios de Salomão, no versículo 9, veja o que Salomão diz. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, livre estou do meu pecado? Veja que o sábio Salomão, filho de Davi, um homem que Deus deu sabedoria, e ele teve uma extensa experiência com o Senhor, ali reinando em Jerusalém. Ele teve várias experiências com Deus, e ele, fazendo menção, ele entendeu que o homem, ele não consegue se livrar do pecado por suas próprias obras, pelos seus próprios esforços. O homem não consegue se livrar do pecado, pois o pecado ele é uma origem humana e ele vem alcançando de geração a geração, e é uma enfermidade que não tem diagnóstico, pois o pecado ele é uma enfermidade na alma do homem. E muitas pessoas não se dão conta porque é uma enfermidade invisível. Essa enfermidade, ela muitas vezes produz coisas que as pessoas não entendem. Muitas pessoas, pelas obras do pecado, hoje sofrem uma opressão, vive uma extensa dificuldade na terra por causa das obras do pecado. Porque o pecado, ele atrai maldição. As pessoas vai pecando, não vai percebendo que está pecando, porque os seres humanos, ele por ser origem, pelo pecado ser origem humana, as pessoas não percebem que está praticando o pecado. E o pecado, ele atrai maldição. E tem pessoas que hoje vivem uma grande dificuldade pela maldição do pecado. E Salomão, ele entendendo aqui que o homem não consegue se limpar do pecado. Ele não consegue se livrar das obras pecaminosas de si mesmo. E Deus sabia disso. Sabendo disso, Deus envia Jesus de Nazaré na dimensão de único Salvador, para que os homens se livrassem desta enfermidade, confessando Jesus como seu Salvador, para se livrar desta enfermidade que está na alma do homem, a qual a ciência não tem diagnóstico. Qualquer outra enfermidade tem diagnóstico, mas a enfermidade do pecado não tem, porque ela é na alma do homem. Os homens, os seres humanos em si, eles vão produzindo o pecado produz a iniquidade produz a maldição. E muitas pessoas vivem hoje em maldição por causa do pecado. E veja que, por ser origem humana, ninguém escapa desta enfermidade. Todos é acometido desta enfermidade. Mas Deus enviou Jesus de Nazaré para a cura desta enfermidade. É só reconhecer que Ele é o único Salvador e fazer uma aliança com Ele. Veja que aqui, no capítulo 7 do livro de Eclesiastes, o mesmo Salomão, no versículo 20, ele faz menção e diz: na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Analise que é uma enfermidade
que ninguém se livra dela. A única forma do homem se livrar da enfermidade do pecado é reconhecendo Jesus Cristo na dimensão de único Salvador, para que ele seja livre desta enfermidade, se reconciliando com Deus através de Jesus Cristo. Veja que o apóstolo Paulo, ele escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é destituído? Separado de Deus. Deus envia Jesus Cristo para reconciliar o homem com Deus. Porque o homem, através do pecado, se separou de Deus. A Bíblia diz que o pecado ele constrói uma separação, uma parede de separação entre Deus e o homem. E Jesus Cristo veio para isso, para quebrar essa barreira, para reconciliar o homem com Deus. E veja que no capítulo 11 da mesma carta aos Romanos, verso 32, o apóstolo Paulo diz: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. A salvação, meu querido, não é mérito, não é merecimento. É a misericórdia do Senhor, é a graça do Senhor. Por bondade e misericórdia, nenhum de nós merece a salvação. Mas Deus, por bondade e misericórdia, Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para se entregar em morte de cruz, para nos livrar desta enfermidade. Veja que no capítulo 6 da mesma carta aos Romanos, verso 32, verso 23, capítulo 6, verso 23, o apóstolo Paulo continua dizendo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação por Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que Deus estabeleceu a morte espiritual para aqueles que negam Cristo. Aqueles que negam Cristo sofrerão a morte espiritual, porque Deus enviou seu Filho em morte de cruz. E aqueles que negarem a Cristo sofrerão a morte espiritual. A Bíblia diz que sofrerão desprezo e vergonha eterna, mas em Cristo é direito de salvação e vida eterna. E esta enfermidade, as pessoas não se dão conta porque ela é na alma. As pessoas só vão se dar conta desta enfermidade na eternidade, quando sofrer o dano do desprezo e vergonha eterna. E é necessário que todos venham ao conhecimento da palavra para se livrar deste mal, que Deus não se agrada com o pecado e Ele não deseja a morte do pecador. Veja que no capítulo 18, verso 4 do livro de Ezequiel, Deus diz: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Não. Antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Esta é a vontade de Deus, que todos se arrependam para direito de salvação e vida eterna. E veja que na carta que Paulo escreveu à igreja da Galácia, o apóstolo Paulo escreveu à igreja da Galácia, ele, fazendo menção desta palavra, ele envia uma palavra para os irmãos, aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 22 e 23, o apóstolo Paulo diz: mas a Escritura encerrou todos debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Veja que a fé em Cristo
A Bíblia fala através do capítulo 11 da carta aos Hebreus, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se não viu, mas que se esperam. Nós esperamos em Cristo, nós aguardamos em Cristo a salvação, porque só Ele é o Salvador, só Ele perdoa o pecado humano. Não existe outro que possa perdoar o pecado para direito de salvação, só Jesus Cristo de Nazaré. Muitas vezes você pode até prejudicar alguém e você vai, a pessoa pede perdão, ele te perdoa, mas não para direito de vida eterna. O único que pode te perdoar para direito de salvação e vida eterna é Jesus de Nazaré, porque ele veio para este objetivo. Ele veio para a salvação de toda a humanidade. Ele veio para a salvação de todo aquele que nele crê. E veja que na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, verso 8 e 9, veja o que João diz. Louvado seja o nome do Senhor. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O apóstolo João, ele reconheceu isto, ele viveu com Jesus, ele andou com Jesus. Jesus constituiu ele apóstolo para pregar esta verdade. A verdade que liberta, a verdade que transforma. É a única verdade que transforma, é a palavra de Jesus Cristo. A única verdade que supera tudo é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E veja que aqui o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 8, ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, meu querido, é um dom que Deus estabeleceu pela pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você negar a Cristo como teu Salvador, jamais você alcançará a vida eterna. E a vida eterna, meu querido, é a melhor parte da vida. A vida aqui na terra ela é transitória e passageira. Às vezes nós usufruímos muito pouco aqui na terra porque não tem tempo. As pessoas às vezes constroem até muito patrimônio, mas não dá tempo usufruir dele. Mas lá na eternidade com Cristo é direito de salvação e gozo eterno. Não tem fim, meu querido. E eu deixo esta palavra para sua meditação, para você que ainda não reconheceu Jesus como teu Salvador, que você faça esta aliança com Cristo, para que você tenha este direito que Deus estabeleceu para todo aquele que nele crê. Eu agradeço esta oportunidade, em nome de Jesus, que Deus em Cristo estabeleça sobre a tua vida esse direito de salvação e vida eterna, em nome de Jesus.